Bom dia, queridos. Eu sou o Cláudio da Eliana. Eu sou a Eliana do Cláudio. Nós somos casados há 43 anos. Temos 3 filhos, 3 norinhas que são filhas do coração, né? E 7 netinhos, porque a Maria Luísa está chegando agora em agosto, né? Então vamos ter 5 netinhas e 2 meninos. E é uma alegria estar aqui com vocês. Queremos agradecer, pastor, né, aos pastores presentes, a pastor Carmen e Francisco, que nos convidaram, toda essa equipe do Ministério de Família. Nós estamos apaixonados por vocês, estamos apaixonados por São Luís. A primeira vez que nós viemos aqui, que cidade linda, né? E a gente está querendo ficar o restinho do ano aqui, porque já está próximo, né? E a gente fica aqui. Mas é muito bom, né? A gente vai daqui com uma marca bem linda de amor que vocês fizeram no nosso coração, né? Na verdade, quando a gente vem para ser ministrado, nós somos ministrados. E nós fomos recebidos com muito amor. E dá para perceber, por causa de um pastor amoroso, né? A gente vê toda uma equipe assim. Uma equipe que nos acolhe, que nos abraça. E nós sentimos o abraço de todos vocês através dessa equipe. Obrigada, obrigada, muito mesmo. Então, queridos, o desejo que Deus colocou no nosso coração, por esse convite maravilhoso que nós recebemos de estar aqui junto de vocês, para estar ministrando no encontro de família, é que nós entendemos que nós somos construtores. Então, assim, Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas e Ele faz a parte dEle e tem a parte que nós precisamos de fazer. Então, assim, o reino de Deus, ele funciona da seguinte maneira: Deus, ele faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. Então, esses tempos eu estava meditando sobre isso, eu estava até ministrando na nossa igreja e em um determinado momento eu comecei a pensar assim: olha, Jesus não fez um milagre sozinho, sempre ele buscou a participação das pessoas que estavam ali por perto, ou então ele fazia os milagres para as pessoas entenderem o que ele queria fazer com aquilo. Então, e a gente vê lá nas bodas de Caná que foi o primeiro milagre que ele fez, foi num casamento, para mostrar para a gente que o primeiro milagre é num casamento, quer dizer, o lugar mais importante que Deus quer estar é dentro de um casamento, é dentro de uma família. Então, como nós lutamos por famílias, nós entendemos que assim, isso é o que está no coração de Deus. E só que também tem a parte de Deus num casamento, numa família, assim como tem a nossa parte dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Então, homens, maridos, vocês têm a parte de vocês como cabeça da sua casa, como sacerdote, de protetor, aquele que cuida, aquele que ama. E esposa, vocês têm um papel de vocês de auxiliadora, aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Filhos, vocês têm um papel de vocês de obedecer seus pais, de lutar pela vida dos seus pais, guardar eles. Isso é, Deus deseja que a nossa família seja uma família bem guardada, que funcione de tal maneira que nenhum inimigo consiga entrar dentro dessa casa para causar dano nenhum. Então, se um componente da família não cumpriu o seu papel, é como se estivesse abrindo uma brecha no muro para o inimigo entrar e causar dano dentro dessa casa. Então, eu já começo a pedir assim, que vocês já comecem a imaginar quantas pessoas não têm cumprido o seu papel e por conta de não cumprir o seu papel, traz peso para a vida dos outros membros da família, porque o inimigo tem passado nessa brechinha, então, e tem conseguido causar dano. Mas nós sabemos que se Deus é o Deus dos milagres, então um dos milagres que Deus quer fazer em cada família é trazer cura, trazer estruturação para fazer com que essa casa seja uma casa edificada sobre a rocha, tal como nós compartilhamos com vocês que essa rocha fala de Jesus Cristo. Então, assim, nós temos opção na nossa vida, assim como Adão e Eva tiveram opção na vida deles de obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Então, a gente pode até traduzir isso, tipo assim, olha, nós temos opção de ajudar Deus, vou falar uma coisa forte agora, ou ajudar o diabo. Então, assim, Deus não consegue fazer nada na nossa vida se nós não ajudarmos Ele. O diabo não consegue fazer nada na nossa vida se nós não ajudarmos Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, uma pergunta bem boba: vocês querem ajudar Deus ou querem ajudar o diabo?
Ai, que alívio, né? Ainda bem que ninguém falou a segunda parte, né? Então vocês percebem que assim o inimigo não nos toca, porque Deus está com a mão dele estendida sobre a nossa casa. Nós somos imagem e semelhança dele. Então Deus tem um projeto para a minha vida, tem um projeto para a minha família. Então assim, só que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele também tem um plano para a nossa família, verdade? Então assim, ele veio matar, roubar quem? As pessoas do mundo não. Ele quer atingir aqueles que creem em Jesus Cristo. Então ele veio para matar, roubar aqueles que creem em Cristo, a família de Cristo. Mas para isso acontecer, a gente precisa de ajudar ele. Será que você conhece alguém que está ajudando o diabo a destruir? Desculpa, querido. É só para quebrar um pouco o gelo, para a gente entender assim, olha, a gente está numa missão, e essa missão é muito preciosa. Então assim, se você não conhecer a sua missão, se você não souber o que você vai fazer da sua vida, alguém que não gosta de você vai dizer para você o que você tem que fazer. Verdade? Então olha só, Deus, através da sua palavra, através do seu ensinamento, Ele nos instrui acerca de tudo que nós precisamos de fazer. Você crê nisso? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a vontade de Deus para a nossa vida, para nos instruir em todas, em qualquer circunstância que a gente possa imaginar na face dessa terra. Então a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a vontade de Deus. Mas para que a gente então consiga entender o plano que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos conhecer a palavra, para saber quais são os planos que Deus tem para a nossa vida. Então assim, se você não souber para onde você está indo, se você não tiver nenhum plano para a sua vida, alguém que não gosta de você vai dizer para você o que você tem que fazer, e geralmente são coisas que você vai fazer que não vai ser bom para você e nem para a sua casa. Então o Senhor nos chamou para ser cabeça e não ser cauda. Verdade? É o cachorro que balança o rabo ou o rabo que balança o cachorro? Vocês estão muito quietinhos para o meu gosto. Os casais que estavam aqui não estavam assim não, tá? Eles estavam ajudando a gente, estavam vibrando, estavam dizendo amém. E vocês estão muito quietos para o meu gosto. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue esquentar mais esse momento de manhã cedo aqui, porque a gente tem pouco tempo para estar falando. Então, amém. Quem balança quem? O cachorro balança o rabo ou o rabo que balança o cachorro? Que beleza, né? Então assim, você tem cabeça, você precisa ter domínio sobre o seu corpo, você precisa saber quem você é e para onde você vai. E se você não souber, pergunta a Deus que Ele vai falar para você, para onde Ele quer que você vá. Então assim, quando nós estamos falando de família, nós estamos falando da menor parte da sociedade. Quer dizer, quem que já ouviu falar assim, ó, famílias fortes, igreja forte? Já ouviram falar isso? Então onde começa a fortaleza de uma igreja? Na minha casa começa a fortaleza da igreja. Então o que nós vimos esse final de semana? A gente conseguiu colocar um GPS nos casais que estavam aqui. A gente mostrou para ele onde eles estavam. E muitos ficaram até assustados, que falaram assim, caramba, a gente está nesse lugar. Então assim, só que Deus também mostrou para onde eles precisam ir. Então assim, Deus não nos deixa enganado. Deus sempre quer conduzir a nossa vida. Vocês creem nisso? Então a Bíblia está cheia, está recheada de exemplos, né, como histórias, para mostrar para a gente, na nossa linguagem, no nosso entendimento, para a gente poder entender o que Ele quer de cada um de nós. E nós gostaríamos de tomar o exemplo de que, da mesma maneira que Deus trouxe Neemias de muito longe para edificar os muros de Jerusalém, da mesma maneira Deus quer tomar a sua vida como Neemias desses dias, para reconstruir os muros no entorno da sua casa, da sua família. Nós falamos muito aqui sobre edificação. Então assim, a carta de Paulo à igreja de Éfeso fala que nós precisamos edificar a nossa vida. E fala de edificação da nossa vida. Se nós edificamos a nossa vida, se eu edifico a minha vida, se Liana edifica a vida dela, então nós edificamos a nossa casa. E lá na carta da igreja de Éfeso, Paulo diz assim, olha, porque é uma casa que precisa ser edificada para que Deus venha habitar nessa casa. Então o que significa uma casa edificada? Uma casa que seja estabelecida em cima da palavra de Deus. E você não tem como estabelecer a sua família em cima da palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus.
Então, quando fala da reconstrução dos muros de Jerusalém, aqui tem uma história muito preciosa de ensino que como deve ser o comportamento, o meu comportamento, como deve ser o comportamento da minha família e como deve ser o comportamento da minha família na casa de Deus, no corpo de Cristo, para que a gente possa entender todo esse contexto que Deus quer levar à sua igreja nesses dias. Então, entender a palavra, saber onde nós estamos e saber para onde Deus quer nos levar, isso precisa fazer parte da nossa vida. Não sei aqui quem solta pipa, né? Mas tem crente que é pipa voada. Daqui a pouco, corta a linha dele e ele sai. Não sabe para onde está indo. Pergunta para o seu irmão, você sabe para onde você está indo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas o que Deus quer fazer? Deus não quer que você seja uma pipa voada. Deus quer que você esteja nas mãos dEle. Ele quer ter controle da sua vida, porque Ele sabe para onde Ele vai te levar. É um lugar seguro, porque o nosso caminho é para a eternidade. Então, pipa voado não é o chamado de ninguém aqui. Amém, queridos? Amém. Porque nós somos um povo que temos uma visão, que nós sabemos quem nós somos diante de Deus. Deus chamou a todos, querido. Eu não sei qual ministério, como você tem trabalhado nessa igreja querida, essa igreja que Deus tem levantado para ser sal e luz nessa cidade. Eu sei que cada um, ninguém está aqui por acaso, ninguém está sentado nessa cadeira por acaso, mas Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito com a tua casa, com a tua família. Então essa identidade, o que eu vou fazer na obra de Deus. E quando fala de Neemias, eu gostaria que vocês abrissem Neemias 1. De 1 a 3, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, olha o quadro que foi descrito para Neemias. Ele perguntou: como é que está o meu povo? Neemias estava a 1.600 quilômetros de distância de Israel. Então, a notícia que deram para ele foi: o povo a cidade está com os muros todos derribados e as pessoas estão passando muita necessidade naquele lugar, os que ficaram lá, porque o restante foram levados para cativeiro. Cristo, então assim, quando a gente olha isso aqui, uma cidade de muros derribados, é uma cidade sem identidade. Traz isso agora para o contexto de uma família que os muros estão derrubados. É uma família que não tem identidade, é uma família que ela não se reconhece, porque ela não está guardada, ela está desprotegida. Um lugar que não tem muro é o lugar onde o inimigo passa com facilidade por um lado e por outro. Ele circula com muita facilidade dentro de uma casa onde não existe muros. E quando você fala em muro, naquela época, os muros eram construídos por pedras. E o que fala na parábola do construtor? Fala sobre uma construção sobre a rocha. Essa rocha, ela fala de Jesus Cristo. Então, um muro construído com pedras fala que é uma casa cercada com princípios da palavra de Deus. Faz sentido isso para você? Então, você imagina assim, cada pedra que você tem cercando a sua casa é um princípio de Deus que está guardando a sua família, está guardando o seu relacionamento. E quando fala sobre isso, esses princípios começam, a gente pode citar milhares deles. Então, um deles é amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe. Perdoar. Então, honrar fala também de perdoar,
fala de você, fala de um comportamento, de honrar, de cuidar, de proteger. A mesma missão que Deus deu para Adão e Eva com relação a guardar o jardim, também você pode trazer isso para a sua casa. A sua casa é o seu jardim que Deus te deu para você tomar conta. O que Eva fez? Eva abriu uma portinha para o inimigo entrar. O que ela fez? Ela tirou a pedra. Essa pedra lá era a pedra da obediência. Quando ela tirou a pedra da obediência, aquele buraco se chamou um buraco da desobediência, e foi por ali que a serpente passou. Então vocês estão entendendo assim, o que Deus quer fazer nesses dias? Ele quer trazer todas as pedras que estão dentro da palavra de Deus, que são os princípios da palavra de Deus, e começar a colocar em volta da sua casa, cercar o seu casamento, cercar seus filhos, para que haja segurança dentro dessa família. Amém. Queridos, então tem pessoas dentro de famílias que elas arrancam as pedras para que o inimigo passe. Então, quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é a casa, ou você cerca o terreno primeiro? Então você cerca o terreno por quê? Porque tudo que você colocar ali dentro, se não tiver muro, o inimigo vai entrar e vai roubar, e você vai ter muita dificuldade para você construir a sua casa. Agora, quando eu falo isso, então essa construção fala do relacionamento de um homem com uma mulher, o relacionamento de uma mulher para com um homem, e o relacionamento deles como pai sobre os seus filhos. E como que é a promessa de Deus sobre a nossa vida? Então, a bênção está sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, e está sobre a vida dos nossos filhos, que são os nossos netos. Então, existe um propósito de Deus para a nossa casa, e a missão de guardar essa casa, a missão de guardar esse relacionamento, está nas nossas mãos. Eu cumprindo o meu papel, Liana cumprindo o papel dela, e os nossos filhos cumprindo o papel deles. Querido, sabe o que significa isso? Tem um ditado mineiro que diz assim, ó, cachorrada unida faz onça subir em árvore. O que significa isso? Se você e teu cônjuge têm uma aliança forte, e se vocês cuidam bem dos seus filhos, se seus filhos protegem vocês, que inimigo consegue entrar nessa família? Não dá para ele perde, porque existe unidade. E onde tem unidade tem poder de Deus. Mateus 18, 19, Jesus falou assim, se duas pessoas, eu e você, amor, concordarmos com qualquer coisa sobre a face dessa terra, tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai fazer. Precisa de mais de dois, queridos? É só dois. Entendo aí que Jesus estava assim, ó, do marido e da esposa. Se vocês concordarem, não tem um inimigo que consiga entrar no seu casamento, não tem nenhum inimigo que consiga atingir a vida dos teus filhos, não tem um inimigo que consiga destruir os planos que estão sobre a vida de vocês. É a palavra, não sou eu que estou falando isso. Então, conhecer a palavra, tomar posse da palavra, significa viver uma vida em abundância na presença de Deus. Aí você fala assim, caramba, tem um monte de coisa errada na minha casa. Não tem problema, nós estamos construindo os nossos muros ainda. Essa construção só vai acabar o dia que Jesus voltar. E falar nisso, né, muitas pessoas ficam assim, mas quando que Jesus vai voltar? Tem uns crentes que ficam desanimados, dizendo, Jesus está falando que vai voltar, mas nunca volta. Mas então, quando é que Jesus vai voltar? Eu quero dar um exemplo para vocês. Vocês passam aqui na orla, não sei se para lá ou se para cá, eu nem sei onde eu estou, mas assim, você vê aqueles coqueiros altão, eu passo lá, fico vendo aqueles cocos, assim, aquele coco, tem uns que estão na flor, né? Tem uns pequenininhos, já tem uns grandão, verdão, bom para beber, tomar água dele, né? Eu aprendi que não é água de coco da Bahia, é coco de água, né? A gente aprendeu com vocês esse negócio aqui agora. É água de coco, né? Coco d'água, né? Então, olha só, aquele coco verde, qual a mensagem que ele está mandando para vocês? Eu estou saudável, eu estou aqui em cima feliz da vida. Mas quando ele começa a secar, qual a sensação que você tem? Ele vai descer de lá, ele vai cair na cabeça de alguém, desavisado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar e nem a hora que aquele coco vai cair de lá, mas que eu tenho certeza que ele vai cair, eu tenho certeza que Jesus vai voltar também. Então assim, fique esperto para o coco não cair na sua cabeça, tá bom, queridos? Você pode esquecer tudo que a gente falar aqui, mas se você lembrar que Jesus vai voltar, quando uma vez olhar aquele coco lá na orla, fique esperto, porque ele vai voltar assim. Enquanto ele estiver voltando, não fica sentado esperando, mas ande
cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida e para a sua casa. Amém. E aí Neemias 1:4, continuando, fala assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Aqui, o que a gente percebe aqui? Essa atitude de Neemias fala muito ao nosso coração hoje. Quando o Cláudio falou aqui sobre a tua família, talvez você seja o único na tua casa que você está lutando para restaurar os princípios e os valores da palavra de Deus na sua casa. Eu quero te dizer que você não está sozinho. O Senhor é contigo. O Senhor é que vai dar vitória sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre a tua esposa. Deus quer alcançar a tua família. Deus quer atingir a tua família. E tem algo aqui na vida de Neemias que nós podemos ver. Ele diz muito sobre não aceitar a destruição das famílias. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século. Fala de um inconformismo. Queridos, nós não podemos aceitar tudo como se fosse tudo natural. Nós temos tido luta pelas famílias. Nós colocamos até o tema dessa palavra: lutando pelas famílias. Neemias, um homem, ele era um copeiro, ele era um homem que estava trabalhando para o rei da Pérsia. Deus comoveu o coração dele. Vocês acham que ele chorou, que ele clamou, que ele orou por ele mesmo? Não. Algo de Deus veio no coração dele. Sabe, queridos, a gente não pode deixar que esse amor pelo outro, amor pelas outras famílias, às vezes está tudo bem na nossa casa, que bênção, nós temos o Senhor, nós frequentamos a igreja junto, levamos nossos filhos, queridos, mas nós precisamos lutar pelas outras famílias também, amém? Nós não podemos ficar parados. Tem pessoas do teu lado que Deus quer usar a tua vida para tocar a vida deles. Às vezes uma palavra, se você levar Jesus para essa casa, ele vai mudar. Chega milagre, chega poder de Deus nessa casa. Então o nosso papel hoje é tirar todo o conformismo. Nós vivemos num mundo que as pessoas estão se preocupando com a sua própria vida, com o seu próprio umbigo. Mas nós precisamos ter misericórdia, compaixão pela vida do outro. Eu sempre penso assim, quando eu vejo uma família destruída, podia ser a minha. Quando eu vejo algumas mães chorando pelos seus filhos, podia ser eu. Nós precisamos ter o amor de Deus fluindo na nossa vida, amém? Foi o que aconteceu com Neemias. Ele chorou, ele lamentou, ele clamou, ele jejuou, ele orou. O que ele fez? Ele se colocou na brecha. Tempo de interceder, tempo de nós orarmos, não é tempo, nós temos aí vivido os dias finais, pelos sinais nós já temos visto, mas enquanto Jesus não volta, porque Ele vai voltar, e nós precisamos estar preparados para isso, e essa preparação começa com o nosso chamado, começa com essa questão de nós entendermos, nós já sabemos, essa informação que Neemias recebeu, nós, só da gente ver aí as notícias, só da gente ver a mídia, nós já vemos como estão as famílias, como as pessoas estão vazias, e na palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Quem tem o amor de Deus, querido? Teu coração está cheio do amor de Deus? Não vamos deixar esse amor esfriar, não vamos deixar o amor pelo Senhor esfriar. Então fala de um tempo de interceder. Essa é a nossa primeira atitude para lutar por famílias, uma atitude de ação, né? E ele começa a falar aqui: Senhor, Deus grande e temível, que guarda as alianças. Sabe o que eu entendo disso? Neemias sabia das promessas de Deus. Neemias sabia que Deus é Deus, e é um Deus que cumpre promessas. Nós cantamos aqui hoje, um Deus de promessa, um Deus que falou que nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos abandonar. Então Ele tem uma missão, e nós precisamos falar: Senhor, eu quero cumprir a Tua missão, eu quero cumprir o Teu chamado, eu quero fazer algo, Senhor, pelas vidas, eu quero, Senhor, levar vidas para o Teu caminho, né? Então eu creio que esse é um tempo de Neemias na nossa vida, né? E ele começa a lembrar a Deus. Quais são as promessas de Deus que tem sobre a tua casa? Eu sempre falo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu falo: Senhor, os meus filhos vão ser os seus discípulos. Uma vez eu li no livro, eu nunca mais esqueci isso. Eu sempre falei assim: escolhe um versículo chave para este ano, para a sua casa, né? Nós estamos vendo aqui fé
Vivendo em fé é o tema desse ano, não é isso para vocês? Então, vocês escolhem um versículo para a tua casa. Eu fiz isso, escrevi no meu corredor, está lá um versículo falando que os meus filhos seriam grande a paz sobre os meus filhos e meus filhos seriam discípulos do Senhor. Coloquei a foto de cada família deles, dos meus netos, dos meus filhos, da minha nora, e ali eu oro todo dia declarando essa palavra. A tua boca é uma boca profética. Nós podemos abrir a boca para abençoar. A nossa boca não foi feita para amaldiçoar, mas para abençoar, e isso começa dentro da nossa casa. Então eu creio que esse é o tempo de realmente sair e crer que Deus está fazendo, né? Um tempo de ação, um tempo de lealdade e fidelidade da parte que Deus tem nos chamado. Se Deus nos chamou, vamos cumprir esse chamado, né? Deus tem chamado para a gente trazer princípio para o seu reino e reconstruir o muro de vidas, o muro de famílias, pessoas que estão sem parâmetro, como o Cláudio falou, estão edificando a sua casa na areia, estão edificando a sua vida na areia, pensando que dinheiro, pensando que corpo, pensando que moda, pensando que beleza é o sentido da vida. Se não tiver Jesus, querido, o dia chega para todos, né? Então nós precisamos que Jesus venha ser a nossa dessa rocha. Então, como o Cláudio falou, cada um cumprindo o seu papel de filhos de Deus, com o chamado e com uma identidade. E assim, Deus não está chamando famílias perfeitas, porque nós somos fruto do pecado sobre a humanidade. A Bíblia diz que Deus encerrou toda a humanidade debaixo de maldição, para que Ele pudesse usar de misericórdia com as nossas vidas. Então Ele sabe, Ele conhece o teu coração, Ele sabe todos os pensamentos maus que passam no teu coração. Não tem nada que escape aos olhos de Deus. Então, assim, todos os teus pecados Ele conhece até os pecados que você ainda vai praticar. Aí você vê que pensa assim, caramba, Deus consegue enxergar isso tudo dentro de mim, não dá para esconder nenhum pecadinho, não dá para esconder. E Ele sabe que você é assim, Ele sabe que você pecou, Ele sabe que você vai pecar, mas mesmo assim, o que Ele fez? Ele te deu uma ferramenta de perdão de pecados, que nós somos perdoados todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Olha só, queridos. Então, Jesus quer andar contigo, que é pessoa imperfeita, que está pecando, que vai sempre pecar. Você pode diminuir a quantidade de pecado, mas a gente nunca vai deixar de pecar. Então, são com essas pessoas que Jesus quer andar, porque Ele sabe que através de pecadores, pessoas humanas, que não têm poder nenhum, é com essas pessoas que Ele está formando famílias, são com essas pessoas que Ele está levantando famílias referencial, porque não são famílias perfeitas, mas estão construindo a sua vida, estão construindo a sua casa em cima de fundamentos dados por Ele, para que essa casa permaneça como referencial para a vida de milhares e milhões de pessoas. A sua casa, Deus quer que ela seja transformada num referencial, num farol de Deus. Queridos, as pessoas mais malhadas, mais mal faladas, assim que Helena se converteu e que a gente casou, a família dela tinha outra denominação lá, né? Aqui não vou falar, né? Um negócio meio complicado. Então, assim, nós éramos alvos de crítica dessas pessoas. Só que na medida que o tempo foi passando, querido, sabe o que foi acontecendo? Hoje, quando eles estão em desespero, quem que você acha que eles procuram? Por que será, hein? Então, assim, Deus está buscando famílias referenciais para que o mundo possa saber que existe uma esperança, existe família, existe pessoas que você pode contar. Eu fiquei vendo aqui em homenagem ao pastor Afonso, assim, aqui fico emocionado, porque assim, vocês têm um referencial. Legado, né? Vocês têm um legado. Querido, não são muitas pessoas, não são muitas as igrejas que têm um legado, um referencial como a dele. Não são. A gente roda esse Brasil, né? Então a gente sabe como é que funciona esse negócio. Então assim, da mesma maneira, cada um de vocês, Deus quer levantar como um referencial. Aí você fala assim, mas não sou digno. Claro que você não é digno, mas existe um negócio chamado misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Imagina o teu fio de cabelo e uma bola de ferro de 20 toneladas pendurada no fio de cabelo seu. Vai aguentar, queridos? Não vai, vai arrebentar, não vai? Mas esse fio é a misericórdia de Deus. Por mais pesada que seja a sua vida, por mais acusação que tenha sobre você, essa misericórdia de Deus nunca vai arrebentar, nunca. Ela se renova a cada manhã.
Amém? Ela é a causa de não sermos consumidos. Ela vai de geração em geração. Vocês estão debaixo da misericórdia de Deus. Isso incomoda o nosso inimigo, queridos, porque sabe que vocês são intocáveis. A única coisa que a gente pode fazer, não ajuda ele, não ajuda o inimigo, não faça isso, porque ele não quer que nem a gente entenda isso. Eu sei que para muitos, hoje de manhã cedo está assim, caramba, eu posso ajudar o diabo? Pode, ele está até ajudando. Eu sei que ninguém daqui, mas tem o pessoal lá da nossa cidade, tem uns que ajudam o diabo. Tem uns que o diabo não entra neles, não, eles é que entram no diabo, tão ruim que eles são. Não é assim, não. Pede perdão. Não, tá, perdão, senhor. Então, é só para vocês entenderem assim, ó, a quem a gente está ajudando. Então, assim, Deus está construindo a sua casa para você ser um referencial, um porto seguro para a vida de muitas famílias. Nosso casamento, eu era um cara improvável, Eliana é uma pessoa improvável. Deus juntou duas pessoas improváveis para fazer coisa que não acredita. A gente acredita que tem fé, né, irmão? Mas assim, aos olhos humanos é impossível que acontecesse. Então eu lembro que a gente levava pessoas para a nossa casa, pessoas passando dificuldade no seu casamento, dificuldade com filhos. A gente tinha um jantar na nossa casa lá chamado Jantar de Arapuca. Não sei se vocês conhecem Arapuca, mas aquele negócio de pegar passarinho, né? Então a gente fazia um jantar lá, os nossos 3 filhos pequenininhos, e a gente chegava naquela mesa, a Eliana fazia merenda muito boa, botava na mesa tudo bonitinho, arrumadinho. A visita chegava lá, pessoas que não eram convertidas, passando por dificuldade, e chegava, aí quando chegava lá em casa, as crianças tudo de pijaminha lá, cumprimentar eles, e voltava tudo para o quarto quietinho. Eles falam assim, vocês batem nessas crianças para ser assim? Não, a gente não bate neles não. Eles sabem que tem a hora deles, tem a nossa hora, e tem a hora de vocês na nossa casa, né? E quando chegava na hora do jantar, e a gente perguntava assim, você se importa se a gente orar agradecendo a Deus por esse alimento? Porque assim, a gente entende que a gente sempre agradece a Deus porque Ele provê o alimento da nossa casa. Então, claro que eles iam concordar. Eles estavam na nossa casa, a merenda era nossa, eles estavam comendo a nossa merenda. Concordava. A gente aproveitava na oração e já embolava a vida deles, os filhos dele, embolava todo mundo. Depois essas pessoas começavam a fazer, eram batizados e faziam parte da nossa igreja. Tem um monte lá até hoje por causa desse negócio. Família referencial. A sua casa é sal, a sua casa é luz. Quando eu falo sua casa, não é onde você mora, não. É o que vocês vivem, o que vocês representam, onde vocês estão, o que vocês fazem, o que vocês falam. Tem gente que chama de testemunho. Então, assim, isso é construído. Isso é construído. E quanto pior foi o lugar que vocês vieram, maior o testemunho que vocês têm sobre a face dessa terra e de dizer o que Deus é capaz de fazer na sua vida e na vida de outras pessoas. Tem uma frase que fala, o que nós fazemos fala tão alto, né? O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que significa isso? O nosso testemunho é a maior pregação da palavra que nós podemos fazer. Então vai ter lugar que nós vamos estar sozinhos, é a gente Deus, mas Deus quer usar a nossa vida para ser sal e luz. Então, como o Cláudio falou, eu não sei qual foi a história de vocês, né, qual a história da família de vocês, mas a nossa história era uma história para dar toda errada. Viemos de famílias destruídas, famílias disfuncionais, nós não tínhamos parâmetros de casamento, né, ao contrário, só de adultério, destruição. E aí Deus, como o Cláudio falou, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, né, porque em Deus nós mudamos a nossa história, em Deus nós mudamos a nossa geração. Então não importa qual foi a nossa história, o nosso papel é honrar pai e mãe do jeito que eles foram. É o nosso papel, porque a Bíblia fala isso. Se a gente não faz isso, a gente repete a história deles e ainda faz coisa pior. Por isso que nós temos que vigiar, que o nosso tempo é de trabalhar nessa obra. E aí, em Neemias 2:10... já acabou 10 minutos. Vai falar de Sambalat? Não. Então tá. A gente vai ter que dar uma voada aqui por cima do negócio aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro, em Neemias ainda, no capítulo 4, para a gente ver assim, as estratégias que Deus tem para a nossa vida, para a sua igreja nesses dias. Então, depois que Neemias entendeu o que tinha que fazer, juntou as pessoas todinhas, Deus deu uma direção para ele, que aquele muro de Jerusalém ele tinha que ser reconstruído por famílias. E a gente vai saber por quê. Então, no capítulo 4 de Neemias,
E diz um versículo assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, a sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Fala comigo assim: e o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo para trabalhar. Agora você vira para quem está dizendo: você está com ânimo para trabalhar? Agora a pergunta foi mais magrelinha, não foi? Mas daqui a pouco essa pergunta vai ser mais forte. Então assim, por que eles conseguiram construir o muro até na metade? Porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. Quando eu falo de construção desse muro, eu queria que você entendesse assim: olha, todas as famílias estavam ali empenhadas na construção daquele muro, porque o bem comum, aquelas famílias, eles estavam cercando a cidade de Jerusalém, onde Deus manda a gente orar para que haja paz. Então, uma casa que está cercada com muros, onde o inimigo não passa, essa casa tem paz. Entende? Olha só, como que é importante a gente ter essa visão e entender que nós precisamos cercar a nossa casa. Mas aconteceu um negócio interessante, que o nosso inimigo, ele não dá sossego, ele está em toda parte. Então o que começou a acontecer? Diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, né, os arábios, os amonitas, esses caras ruins, né, encapetados, né, que a reparação do muro estava acontecendo, eles começaram então a ameaçar eles: olha só, nós vamos entrar aí, nós vamos acabar com vocês, nós vamos tirar a unidade entre vocês não vão conseguir fazer esse muro. Queridos, e o povo está dizendo aqui, né? Então disse, versículo 10, então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora nessa manhã. Vê se é assim que não acontece na nossa vida. Você se converte, você tem aquela experiência com Jesus, e você fica naquela alegria, a gente fica achando que eu não estou no paraíso, e agora não vou ter problema mais na minha vida. É igual gente quando casa, pensa que é assim também, né? Depois o negócio vira totalmente. Aí, o que acontece? Você começa então construir a sua vida, você começa a ficar naquela alegria, daqui a pouco você escuta um reclamar, você escuta outro murmurar, e outro começar a falar mal aqui, e outro falar mal de lá. Então assim, começa a ouvir coisas que o inimigo começa a lançar no nosso coração, e a gente começa a desanimar, a gente começa a achar que não vale a pena fazer a obra do Senhor, que existem tantas pessoas ingratas, pessoas que não reconhecem que você é um cara forte, bonito, né? E não reconhecem que você é uma menina bonita, toda talentosa, ninguém te elogia, ninguém te bota para cima, a pessoa só fala mal de você, e está o inimigo usando essas coisas para enfraquecer a sua fé, fazer você desviar do firme propósito de Deus, que é você construir a sua vida. Então ele começa a lançar essas coisas, e olha o que aconteceu, aquele povo animado, que estava tudo forte para construir aquele muro, de repente, aí começaram a enxergar que o escombro era muito, não tinha mais escombro antes de começar o muro, do que depois que tinha construído a metade. Mas me ajuda a pensar, não é verdade? Tinha escombro para caramba, eles construíram a metade, sumiu então a metade dos escombros, sumiu? E como é que agora estão falando que tinha muito escombro? Porque eles não estavam olhando mais com os olhos de Deus, mas eles estavam olhando com os olhos do nosso inimigo. Natural. Olha, com os olhos naturais. Então assim, a visão que ele estava tendo nesse momento foi uma visão errada, que estava sendo lançada sobre ele. Queridos, quando eu falo do negócio do cachorro balançar o rabo que balança o cachorro, é assim, ó, vai ser o mundo que vai dizer para você como você tem que viver, ou é você que vai dizer para o mundo como o mundo tem que viver? Vocês estão aí ainda, gente? Se for embora, me avisa que a gente vai junto, tá bom? Olha só que coisa tremenda. Então, o chamado de Deus sobre a nossa vida, nós vamos dizer para o mundo como que eles têm que se comportar. Isso é assim: meu negócio está feio então, porque o mundo está começando a mandar dentro da igreja. Está começando a mandar porque a gente está deixando. Porque a hora que você se animar a entender que não é para ser dessa maneira, você que vai dizer para o mundo como que eles têm que se comportar. Não é a mídia que tem que dizer como que você tem que viver, não são os falsos valores que tem que dizer para você tem que viver, é a palavra de Deus, que são os verdadeiros princípios que dirigem a nossa vida, que nos levam para o caminho certo, que nos levam para a eternidade, que leva a ter saúde na nossa casa, na nossa família, hoje, já nesse tempo que a gente está vivendo. Então a nossa vida acabou aí? Não. Da mesma maneira que o muro não parou na metade, Neemias não desistiu, porque ele tinha uma visão de Deus, Deus deu uma estratégia para ele. Falta só 6 minutos.
Tu fala, rapaz, o último... Então, para acabar, no versículo... Eu não vou falar para vocês ficarem de pé para dar a impressão que está acabando, porque não está não, tá? É só mais um pouquinho. Só 10 minutos. Então, no capítulo 4, versículo 13, olha a estratégia que Deus deu a Neemias. Ele diz assim: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Queridos, nesse momento aqui, ó, ele já não estava construindo os muros só com as ferramentas de construção de muro, mas eles estavam aqui com seus arcos, com a sua espada e com suas lanças. Aqui eles já estavam armados. Quem lembra aqui do capacete, couraça, cinturão, armas da fé? Tem algum crente aí, ó, que conhece esse negócio que eu estou falando? Ai, que alívio, né? Então, aqui ele já não estava... É para acabar, pastor? Aqui, então, ele já não estava mais falando de coisas naturais. Aqui ele estava falando de coisas espirituais, porque assim ele não estava só mais trabalhando na obra, mas ele estava com olho no inimigo. Então, querido, quando fala de espadas, quando fala de lança, quando fala de flecha, olha só que coisa interessante. Um dia eu estava meditando sobre isso e assim vem muito claro no meu coração. A espada serve para matar seus inimigos de perto. Não, ela não, porque não é meu inimigo. De pertinho, não é assim? Eu pergunto para vocês, quais são os inimigos que estão bem pertinho de você, que está sentindo o fungado dele no seu cangote, está bem pertinho de você na sua casa, para entrar na sua casa. O Espírito Santo de Deus tem mostrado para você o inimigo que está no teu nariz, assim, ó, pertinho para você, a distância suficiente para você pegar a espada da palavra e furar a barriga dele. E a lança? A lança era aquele negócio com a ponta de ferro que já você acertava o inimigo um pouquinho mais longe. A uns 30 metros de distância já furava a barriga dele também. Então, que inimigos você está vendo que está vindo na sua direção, da sua família, está se chegando e que você já pode matar ele lá onde ele está. Não espera chegar perto, porque a luta vai ser mais doída. E que inimigos que Deus está te mostrando nessa manhã, que você consegue matar ele numa distância de uma flechada, que às vezes é 300, 400 metros de distância, você consegue matar seu inimigo nessa distância. Vocês estão meditando, estão refletindo no que eu estou falando? Então assim, identifica quais são os inimigos que vocês precisam de lutar contra eles. Porque essa é a sua parte. A parte de Deus, Ele já te deu a espada, Ele já te deu a lança, Ele já te deu o arco e a flecha. Agora nós precisamos ser esse guerreiro. Maridos guerreiros, mulheres guerreiros, filhos guerreiros, avós guerreiras, netos guerreiros. Nós somos uma família de combatentes contra o inimigo, porque ele é real, ele é verdadeiro, ele está tentando se disfarçar na vida de muitas pessoas, mas ele é real, e a intenção dele é nos tirar da eternidade, e ele não vai conseguir se nós entendermos que ele é o nosso inimigo, e nós precisamos combater ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Eu lembro que uma vez nós estávamos passando uma dificuldade em casa, muito sério, e um pastor de uma igreja amiga nossa nos chamou. Ele estava orando com uma pessoa e essa pessoa estava com espírito maligno, e ele falou, né, o nosso nome e falou: eu não consegui atingir eles no casamento deles, e eu vou tocar na menina dos olhos deles, que é os filhos. E aquele pastor nos chamou para orar por nós. Então, o que a gente entende? Quando o Cláudio fala sobre esses inimigos, eu penso, nós temos que estar cuidando e vigiando, porque às vezes ele não consegue nos atingir, ele quer atingir as pessoas que nós mais amamos. Entende o que eu estou falando, queridos? Então, por isso que é tempo de orar, de pelejar pelos nossos, não de baixar as armas. Nós temos
tempos de guerra, nós não estamos vivendo para brincadeira. Então, às vezes, a gente vê, às vezes o inimigo ele vem por aqui, queridos. Vocês não sabem quantos casamentos e quantas famílias destruídas por causa disso aqui. Né? É legal, é muito bom você usar para coisa boa, mas isso aqui está na palma da mão, né? De tudo que tem de bom e de ruim está aqui. Então, isso aqui tem sido uma arma violenta para as famílias. Então, eu sempre falo isso. Às vezes chega a pessoa na hora do aconselhamento, se você não sabe usar, meu querido, tira a rede social, tira tudo. É melhor você entrar no céu sem olhar essas coisas, sem, né, enxergando, do que você perder a salvação por causa de um negócio desse. Vocês estão entendendo, querido? Eu estou sendo radical, mas vocês sabem disso. Essa realidade não é só de Nova Friburgo, eu tenho certeza que não. É o mundo todo. Os nossos filhos precisam ser guardados, sim. Os jovens, vigiem, guarde. Porque onde está uma preocupação, uma fraqueza do nosso coração, o inimigo sabe disso. E ele vai investir contra as nossas vidas. É tempo de lutar e de vigiar. Agora você pode se colocar de pé. 1 minuto já passou. Por favor, nós gostaríamos de orar com vocês e estar passando a palavra para os pastores. Queridos, a palavra de Deus diz assim no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que vai nos direcionar é a gente entender a palavra de Deus. É a nossa vida de oração, é a nossa oração, nosso jejum, nosso tempo com Deus. E isso é assim, ó, nós oramos juntos. Se tem uma arma poderosa numa família, é quando nós oramos juntos, quando nós concordamos em Deus. Mas antes disso, eu tenho a minha devocional e a minha vida com Deus. Amém? Vocês estão entendendo? É individual. Cláudia tem a dele, eu tenho a minha, mas juntos como família. Sabia que uma das maiores armas que você tem para guardar a tua casa é orar junto como marido e mulher. É você orar junto como uma avó intercessora, como uma mãe intercessora, como um pai intercessor. Ore e vocês vão ver milagres de Deus acontecendo na tua casa, na tua geração e na tua família. Uma vez, por conta do nosso histórico familiar, meu pai ter, destruído a nossa família, assim como o pai de Helena ter destruído a família dela. Então, assim, quando nós casamos, o nosso entendimento, assim, nós não queremos que o nosso casamento seja destruído. Nós não queremos que a nossa família seja destruída. Nós começamos a investir no nosso casamento. E teve um determinado tempo da nossa vida que nós começamos a entender que, assim, nós não só podíamos lutar pelo nosso casamento, pela nossa família, mas também nós poderíamos lutar pela família e pelo casamento de outras pessoas. Olha só que coisa tremenda. Então, uma determinada pessoa um dia impôs as mãos sobre a nossa vida e falou assim, ó, a partir de hoje, vocês têm autoridade para restaurar casamento. Não sei como, eu tomei posse daquele negócio, querido. Eu fiquei metido. Eu não posso ver um casal brigando que eu vou me meter na vida dele, não quero nem saber. O não eu já tenho, com raiva já vai ficar de mim mesmo, então não quero nem saber. E não foram poucos os casais chegar lá em casa e falar assim, olha, eu não amo ela, eu amo ela que eu tenho na galinha, né? Amo ela. Não tem nada disso. O dia que eu fiz teu casamento, você falou que amava sim, que você ia cuidar, e você ia dar a sua vida. Você falou tanta coisa bonitinha lá, ainda botou uma cola e falou amor da minha vida, privada entupida, que história todinha que fala no dia do casamento, né? E você não nem lembra o que está falando. Você falou isso sim. Eu estava lá, teus pais estavam lá, o Espírito Santo de Deus estava lá, escutou tudo que você falou. Então é assim, ó. Trata de botar o trilho no trem, porque não é opção para você romper o casamento de vocês, não é. Mas você é muito ignorante, e você falava que amava a minha vida, que ama coisa nenhuma, olha só como você está falando comigo, eu não sei se eu vou conversar de novo com você, então eu tenho que fazer tudo de ruim agora, você vai escutar tudo. Lá em casa, nossa casa, do lado de baixo da rua, aí subia a rampa, né, para ir para a rua, olhando para trás, esbravejando, ai, que eu não gosto de você, que pastor ruim que você é, que não sei o quê. Assim, vai tarde. No outro dia, casamento restaurado, com raiva de mim, o casamento estava restaurado. Parabéns, não tem que restaurar comigo, restaura com o cônjuge, é vocês que vão tocar a vidinha de vocês para frente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Olha, vocês têm, claro, isso é moral, né? Conserta a sua casa, bota as pedrinhas em volta, garante que o seu ninho está garantido lá, depois você dá uma admitida, se mete na vida dos outros. Ajuda a restaurar.
Pega o casaço para sempre, que é uma ferramenta preciosa. Outro, né? Porque o cara, quando está no buraco, ele não enxerga nada, queridos. Tem que ter alguém do lado de fora para enxergar lá dentro daquela panela fervendo, para tirar ele de lá. A pessoa que está passando no problema, o problema conjugal, está na briga, está naquela dificuldade, ela não consegue enxergar a saída, não consegue. Precisa de você estender a mão, alguém que acredite, alguém que conheça a palavra, alguém que tenha fé por você para arrancar essas pessoas lá de dentro. Faz sentido isso, queridos? Neemias tinha uma visão de Deus para aquele povo estava envergonhado e não sabia nem o que ia fazer, era um povo sem identidade. Quantas famílias hoje estão sem identidade? E qual é a identidade dessas famílias? A identidade se chama Jesus Cristo. Essa é a identidade dessas famílias, porque essa é a pedra fundamental, né? Essa pedra que sustenta todo o casamento, todo o relacionamento e toda a família. Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar a sua família como uma plataforma de lançamento, porque a promessa de Deus é que seus filhos vão muito mais longe do que vocês. Amém, Jesus. Vocês são o arco, eles são as flechas, mas arruma essa flechinha direitinho para ela não ficar... Ela no alvo, né? Uhum. Amém. Manda eles, não só o dele, não só o de vocês, mas dos outros também, porque vocês têm condições, sim, ide por toda a terra, prega o evangelho, cura os enfermos, liberta os cativos. Mateus 28, 18, faça discípulos, seus filhos são seus primeiros discípulos. Onde você for, ensine a palavra, viva a palavra, em tempo, fora de tempo, porque esse é o plano que Deus tem para a sua igreja nesses dias, porque são dias maus, mas se são dias maus, mais poder vem do Senhor sobre a vida de vocês, para que vocês possam vencer os dias maus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor conhece cada uma das pessoas que estão aqui nesse lugar. Eles são filhos, Senhor. Tem alguns que são esposos, tem outros que são esposas, Senhor. Senhor, tem pessoas que ainda vão casar, Senhor. Tem pessoas que a família é um pouco diferente do padrão que é falado, Senhor, mas a Tua palavra diz que até o solitário o Senhor faz habitar em família, Senhor, porque aqui está a sua família, Senhor. E, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu venha estender a Tua mão sobre cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão aqui nesse tempo, Senhor. Aqueles que estão ouvindo, Senhor, um dia que alguém vai ouvir isso em algum momento da vida. Meu Pai, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que separa o corpo da alma, juntas e medulas, Senhor. Pai, para trazer discernimento, entendimento, o que está no Teu coração e o desejo que o Senhor tem, Senhor, de bem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Senhor, e não planos de mal, porque Tu és um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos guarda e que nos livra, Senhor, de todo mal. Então, Paizinho, em nome de Jesus, que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a conduzir a vida de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão aqui nesse tempo, Senhor. Ó Pai, para que eles sejam direcionados somente por Ti. Tire esses escamas dos olhos, Senhor. Traga um profundo arrependimento, Senhor, para que haja um reinício de reconstruir aquilo que outrora possa ter sido destruído com nossas próprias mãos. Então, Senhor, que nesse tempo agora seja um tempo de reconstrução, um tempo de refazer aquilo que o inimigo conseguiu desfazer. Mas nesse momento, nesse tempo, nessa hora, é o momento de reconstruir, porque o nosso inimigo não tem poder, não tem autoridade sobre a vida de ninguém daqueles que têm o selo do Espírito Santo, que foi derramado naquele Calvário. O sangue de Jesus nos guarda e libera o Espírito Santo para agir na nossa vida e nos livrar de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ser com cada um aqui, Senhor, em toda a sua fraqueza, porque eles se tornem fortes, porque é o Teu Espírito agindo na vida deles, que eles serão fortes. Amém. Que o Senhor guarde e os livre do mal em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Pastor, amém. Por favor.